Abençoado. Hoje eu vou falar sobre Friedrich Nietzsche, é um filósofo, e sobre o principal livro dele, principal obra-prima. Na verdade, eu vou ler aqui para vocês, espero que vocês gostem, porque tem algumas lições, alguns pensamentos que podem ajudar a nós dar um salto aí na vida, beleza? Então, vamos lá, primeiro vamos saber quem foi o filósofo, né? Friedrich Nietzsche, 1844 a 1900, foi um dos pensadores mais provocadores e influentes da filosofia moderna. Alemão, professor de filologia e grande admirador da arte e da música, especialmente de Wagner, Nietzsche rompeu com quase todos os valores morais, religiosos e sociais do seu tempo. Ele acreditava que a civilização ocidental vivia sob o peso da hipocrisia, da culpa e da mediocridade espiritual. Apesar de viver doente e isolado por longos períodos, suas ideias transformaram a forma como o ser humano entende a si mesmo, influenciando desde a psicologia até a literatura e a arte moderna. A sua obra, Assim Falou Zaratustra, 1883-1885, é o coração de sua filosofia, um poema filosófico sobre o sentido da vida, a morte de Deus e o nascimento de um novo homem. O despertar de Zaratustra. Após 10 anos de solidão nas montanhas, meditando sobre o sentido da existência, Zaratustra desce para ensinar aos homens o que aprendeu. Ele representa o ser humano que se afasta do barulho do mundo para se reencontrar consigo mesmo. É o símbolo do pensador livre, que não aceita verdades prontas. Zaratustra é o homem, ou o ser humano, né, que subiu a montanha para encontrar Deus e desceu para descobrir que ele estava dentro de si. Ele percebe que a humanidade vive dormindo, repetindo valores antigos sem pensar, então ele anuncia: Deus está morto. Não é uma frase de desprezo, mas um chamado ao despertar. Os velhos valores que guiavam o mundo já não têm força dentro de mim. Agora o homem precisa criar, ou o ser humano precisa criar um novo sentido para a sua vida. É bem forte. No sentido que ele está dizendo aqui é que o Deus que o mundo me ensinou está morto. Agora eu vou criar um Deus, tá, que eu acredito que vai me tocar meu coração, vai tocar minha alma. Eu estou entendendo assim. Vamos lá. O nascimento do Übermensch, ou além do homem. Nietzsche apresenta o ideal do Übermensch, ou além do homem. Não é um ser de poder físico, mas um espírito evoluído que cria seus próprios valores e vive intensamente sem medo da dor. O homem comum vive como o último homem, acomodado, buscando apenas conforto e segurança, assim como eu, né? Assim como muitos de nós. O além do homem, por outro lado, quer crescer, experimentar, transformar-se. Exemplo. Pense no artista que pinta algo que nunca foi feito antes, sem se importar se será compreendido. Ou no indivíduo que abandona um caminho fácil e previsível para seguir um propósito que o chama, mesmo que doa. Esse é o espírito do Übermensch, aquele que ousa ser mais do que o mundo espera dele. Isso é legal. Isso é legal. No meu caso, trabalhei bom tempo da minha vida, tal, agora eu estou desfrutando. Então eu estou desfrutando, mas eu estou tentando agregar valor para mim, para minha família, minha comunidade, para a humanidade, lendo esses textos bacanas que podem ajudar a dar um salto quântico, né? Um salto exponencial na nossa existência. Vamos lá. Deus está morto, outro tema do livro lá do Nietzsche, O Fim das Antigas Certezas. Nietzsche não diz que Deus morreu, literalmente, mas que os valores baseados na fé, na obediência e no medo perderam o poder sobre as consciências. A humanidade matou Deus, porque deixou de viver com fé genuína, transformou a religião em rotina, em moralidade vazia. Eu acrescentaria até uma forma de ganhar dinheiro. O resultado é o vazio existencial. Se não há um Deus a ditar o sentido, o homem precisa criá-lo. E esse é o maior desafio, tornar-se criador de si mesmo. Aqui eu tenho um contraponto. O Deus que ele fala aqui é um Deus externo. No caso, o que a Bíblia diz é que o reino de Deus está dentro de nós, que Deus está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Então, eu acho que o Nietzsche não tinha esse conhecimento. Eu concordo com ele que tem que matar esse Deus que está correndo atrás de dinheiro, de 10%, etc e tal, que quer através dos falsos pastores, mas o Deus que está dentro de si é diferente. Vamos lá. A vontade de poder. Para Nietzsche, toda a vida é movida por uma força interior chamada vontade de poder. Não é desejo de dominar os outros, mas de expandir-se, de afirmar a própria existência. O homem deve ser como uma chama, crescer mesmo consumindo a si próprio. Exemplo, quando um atleta busca ultrapassar seus próprios limites, ou quando alguém enfrenta o medo para realizar um sonho, isso é vontade de poder. É a energia criadora que transforma o sofrimento em força, limitação em aprendizado. Não, legal. Mostrando a superação, etc, né? Bacana. O eterno retorno, isso aí é famoso, hein? O teste da vida. Imagine que a vida que você vive agora se repetisse infinitamente, exatamente igual por toda a eternidade. Você aceitaria isso com alegria ou desespero? Esse é o eterno retorno, um experimento mental de Nietzsche. A ideia é simples e profunda. Viva de modo que você queira reviver tudo de novo. Aceite a vida por completo, alegrias e dores, e ame o destino que te foi dado. É o amor fati, o amor ao destino. Interessante. Ele comenta que a gente tem que viver hoje, ou agora, que se ele fosse repetir a vida inteira, a gente não se arrependesse disso. Então a gente dá o melhor de si para ser um momento agora, um momento de hoje muito bacana. A crítica moral do rebanho.
Zaratustra, que é o personagem do livro dele, percebe que a maioria das pessoas vive segundo valores impostos, o que é certo, errado, bom e mal. Nietzsche chama isso de moral de rebanho, viver sem pensar, apenas obedecendo. Mas o verdadeiro ser livre deve criar sua própria bússola moral, o que é bom. Tudo o que eleva o sentimento de poder, de vida, de coragem, na opinião de Nietzsche. Exemplo, em vez de seguir o que a sociedade diz é sucesso, o homem livre decide o que é sucesso para ele, mesmo que seja algo simples como viver em paz, estudar ou servir aos outros. Bacana. Baseado nesse conceito aqui, eu acho que eu estou fazendo aqui, eu estou atendendo, estou saindo fora disso aí, dessa regrinha dele aí, eu tô caprichado, tem um verdinho. As 3 metamorfoses do espírito. Zaratustra ensina que o espírito humano passa por 3 transformações. Por espírito, gente, eu entendo alma, e a intuição também, que é etérea, que é uma comunicação que você tem assim, é uma que mais está próxima da alma, do espírito, tá? Tem três transformações. O camelo aceita os fardos, suporta o peso da tradição, carrega obrigações e deveres. Tem bastante. Eu passei por isso, um bom tempo trabalhando, sendo o protetor da família, né? O provedor da família. O leão se rebela, ruge, eu quero, destrói os antigos valores, conquista a liberdade. Eu passei alguns momentos de rebeldia, mas muito pouco. Não fui o leão. Agora mais sim, porque estou numa fase mais de... que eu tenho tempo e tal, então eu estou me exigindo mais para viver um pouco mais, com saúde, etc, viver um pouquinho mais de aventura. A criança, inocente e criadora, dá luz a novos valores, joga com a vida com leveza. Isso é legal, isso eu faço bastante. Exemplo, o jovem obediente é o camelo, o adulto rebelde, leão, o sábio criador, criança. É o ciclo da autotransformação, o caminho para o além do homem. Legal. 8. A solidão como escola de grandeza. Zaratustra vive a maior parte do tempo só. Nietzsche vive na solidão, uma etapa necessária para se libertar das influências externas. Quem não sabe viver só não pode criar nada grande. Na solidão, o homem se escuta, enfrenta seus demônios e descobre quem realmente é. É o deserto antes do florescimento. Eu concordo. Faz parte, você tem que passar uns tempos aí de refletindo, viajar. De repente você ficar mais introspectivo, dá um tempo de tanto social, para você escolher melhores caminhos para a sua vida. Alegria trágica. Nietzsche não quer que fujamos da dor, ele quer que abracemos. A vida é trágica, mas é justamente no sofrimento que o homem encontra força. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Exemplo, um fracasso pode destruir ou pode mudar alguém mais sábio. A diferença está em como você reage. A alegria trágica é o riso de quem entende que até o sofrimento é parte da dança da vida. Isso ocorre mesmo. Mesmo na academia, você vai lá e faz bastante exercício, dói, mas aí depois, no dia seguinte, você fica mais forte, fica melhor. Isso aí é um ciclo da vida mesmo, né? Você, para subir e ter sucesso, é uma somatória de fracassos que você tem ao longo da sua vida. A mensagem final: tornar-se quem se é. No fim, Zaratustra entende que o verdadeiro ensinamento não é mudar o mundo, mas mudar a si mesmo. Cada um deve encontrar seu próprio caminho, criar seus próprios valores e viver como uma obra de arte viva. Tornar-te quem tu és. Nietzsche nos convida a viver intensamente, conscientemente, corajosamente. A vida é dura, mas é também sublime, se olharmos com os olhos do Criador. E é isso, espero que vocês gostem, aproveite algo e comente aí como é que você pode aplicar na sua vida, se isso aí fez alguma diferença, alguns desses 10 princípios do Nietzsche. E se você gostou, dá um joinha, comenta, curte, e já era, até a próxima, se Deus permitir, Ele permitirá.